Bom dia, senhores deputados, mais uma vez bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a esta reunião da Comissão de Agricultura e Pescas, com a audição da Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a propósito do encerramento do canil de Vila Nova de Foscoa. Portanto, sabe qual é o assunto que nos cá traz. Este é requerimento do partido O Chega e por essa medida, vamos iniciar com a leitura do requerimento e também, para além do canil de Foscoa, juntamos, aproveitando, a questão da febre do Nilo e a dermatose nodular, que também é do vosso conhecimento. E sem mais demoras, vamos dar início a esta reunião com uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar do Chega para a apresentação do requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que a intervenção inicial, pelo menos pela grelha que tenha, já a intervenção e, portanto, eu vou utilizar o modelo de pergunta-resposta com a Sra. Diretora-Geral, agradecendo a disponibilidade de vir a esta Assembleia da República, uma vez que estamos a dirigir-nos a 3 assuntos diferentes e, portanto, este modelo de pergunta-resposta penso que seja mais pedagógico para quem nos está a ouvir e até para esclarecer não só o Grupo Parlamentar do Chega, mas como todos os senhores deputados. Sra. Diretora-Geral, o primeiro assunto a que me quero dirigir é, de facto, este assunto dramático que aconteceu no canil municipal de Vila Nova de Foscoa e quero perguntar-lhe já, para termos uma imagem de todo o país, neste momento, Sra. Diretora-Geral, dos 308 municípios em Portugal, quantos é que ainda não têm médico veterinário municipal e quantos é que ainda não têm um centro de recolha oficial de animais de companhia? Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral, faz favor. Muito bom dia. Antes de mais, lamento o meu atraso. Agradeço a questão que está a colocar. O reconhecimento das autoridades sanitárias veterinárias concelhias cabe à ADGAV, por iniciativa dos municípios, por isso o ónus parte sempre das autarquias, porque têm que prover os lugares e só depois de concluído o período experimental é que podem fazer a submissão desse reconhecimento à ADGAV, que depois de cabimentar, naturalmente, que submete à nossa tutela, que é o reconhecimento é feito do Ministro da Agricultura, e daí dessa questão de reconhecer os médicos veterinários enquanto autoridade, a ADGAV assume o pagamento de 40% do vencimento desses médicos veterinários. Por isso, as regiões autónomas não estão incluídas neste processo de reconhecimento das autoridades sanitárias veterinárias concelhias e nós estamos, se não me falha a memória, com 140 médicos veterinários reconhecidos em todo o país para 138 municípios, porque há 2 municípios que têm 2 médicos veterinários reconhecidos. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Portanto, a Sra. Diretora-Geral admite aqui, perante esta Comissão e perante a Assembleia da República e perante a Nação, que mais de metade dos municípios ainda não têm médico veterinário municipal. Portanto, apenas 138 municípios têm médico veterinário municipal. E queria sublinhar este assunto. Porquê, Sra. Diretora-Geral? Porque, pese embora a responsabilidade seja, obviamente, dos municípios, mas também é partilhada pela ADGAV, pela sua instituição, os veterinários alegavam que o canil de Foscoa funcionava há muitos anos ilegal. E, portanto, é fácil perceber que se de facto existisse uma médica veterinária ou um médico veterinário municipal neste município, esta situação obviamente não teria ocorrido. E, portanto, queria lhe perguntar se não concorda que a existência do médico veterinário municipal em todos os municípios portugueses devia ser, de facto, uma prioridade, não só para o Governo, mas também para todas as idealidades, para todos os Presidentes de Câmara, que foram até, muitos deles, eleitos agora muito recentemente. E ligando com esta pergunta, gostava também de lhe perguntar, porque nós tivemos aqui o ex-Presidente de Câmara e o Presidente de Junta de Foscoa, que
anunciou que o bem-estar animal sempre tinha sido uma prioridade na sua governação. Imaginemos que não teria sido, como é que ainda estaria pior a situação, mas anunciou 1,8 milhões de euros de investimento e a construção de um novo canil. Gostava de saber se a DGAV tem já esse pedido para a construção do CROA, para se pronunciar sobre esses planos, e se nos anos anteriores caiu este município dentro daquilo que é as inspeções que são feitas, obviamente, aleatoriamente. Obviamente sabemos que a DGAV não tem capacidade para fiscalizar todos os municípios todos os anos, mas gostava de lhe perguntar também se o município de Foscoa foi fiscalizado nos anos recentes e quais é que foram as medidas corretivas apontadas, se é que existiu essa inspeção e se é que foram verificadas algumas incongruências ou inconformidades. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Diretora, faz favor. Muito bem, então concordo absolutamente que todos os concelhos devem de ter a Autoridade Sanitária Veterinária Conselhia. Alguns concelhos têm médico veterinário nos seus quadros, mas não submeteram o pedido de reconhecimento ao Ministério, e faz toda a diferença eles terem essa missão de autoridade naquele concelho, porque isso logo à partida isenta-os do dever de subordinação hierárquica e podem tomar decisões de uma forma mais célere, assumindo toda a responsabilidade técnica que têm em determinadas matérias, como a apreensão, destruição de produtos, etc, etc. Por isso é uma questão relacionada com a proteção animal, mas também com a segurança da saúde pública. Por isso sim, a legislação, já desde o Código Administrativo de 1940 e qualquer coisa, que prevê a figura de médico veterinário em todos os concelhos. A legislação prevê também a obrigatoriedade de todos os municípios terem um centro de recolha oficial e determina também que esse centro de recolha oficial, a responsabilidade técnica é do médico veterinário municipal. Não há nenhum motivo neste momento para que a DGAV não submeta os pedidos que recebe para reconhecimento da nossa tutela, por isso, logo que as câmaras municipais assim entendam, com certeza que os processos serão bem acolhidos e daremos a tramitação necessária para que possam obter esse reconhecimento por parte do Ministério da Agricultura e do Mar. Relativamente à questão da construção que está a decorrer em Vila Nova de Foscoa, nós neste momento temos conhecimento sim, até porque o município remeteu em outubro à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária um pedido de prorrogação para poder utilizar o apoio que lhes tinha sido concedido em 2022 pelo ICNF, no valor de 200 mil euros. Isso naturalmente levou a que a DGAV tivesse que revisitar o processo, perceber as premissas da situação e para tomar uma decisão favorável ou não à pretensão do município tivemos que recolher elementos que chegam à DGAV agora no final de novembro com a remessa do visto do Tribunal de Contas para a obra que vai acontecer, por isso o investimento nessa ordem de grandeza, apenas uma pequena componente de 200 mil euros será financiada pelos avisos, que neste caso lançados em 2022, e temos também conhecimento da reunião de Câmara recente, já da semana passada, com a aprovação do respectivo plano de higiene, e neste momento estamos em condições de poder informar a Câmara que vamos conceder a prorrogação por o período de 1 ano, à semelhança dos municípios que, com os avisos que foram publicados em 2025, essa foi a tramitação que a DGAV decidiu, pode ser prorrogado 1 ano, que com informação suplementar de força maior pode ser prorrogado até 6 meses. Neste momento existem 65 municípios com pedidos de prorrogação que já vinham das anteriores candidaturas em curso, e por isso, por uma questão também de igualdade e proporcionalidade e atendendo às peças relevantes que foram feitas chegar ao processo, vai ser concedida essa prorrogação por o prazo de 1 ano e o município vai ser informado então agora dessa situação. Relativamente a fiscalizações deste espaço, como disse muitíssimo bem, sendo um espaço ilegal, não faz parte do plano de controlo, porque os planos de controlo da DGAV assentam em todos os estabelecimentos ou alojamentos que constam nas bases de dados oficiais, e Vila Nova de Foscoa nunca teve centro de recolha oficial
animal registado pelos serviços e também nunca teve médico veterinário municipal reconhecido. Muito obrigado, Sra. Diretora. Antes de dar a palavra ao deputado Pedro Frazão, tenho que chamar a atenção do tempo, porque vamos criar aqui uma situação em que provavelmente o deputado Pedro Frazão vai fazer mais questões e não vai haver tempo para resposta. Portanto, gostaria que fosse sempre que possível concisa. Sr. deputado Pedro Frazão, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral, agradeço-lhe muito a frontalidade com que está a responder, porque de facto denota aqui e revela que de facto existe uma incapacidade por parte do Estado, e não lhe estou a sacar essa responsabilidade a si, muito menos à DGAV, nem ao Ministério da Agricultura, estou a diagnosticar aquilo que acontece em Portugal, é que de facto podem existir centros de recolha ilegais, como existia aqui em Foscoa, e que passam ao lado da malha da lei, da malha da fiscalização, da malha das entidades oficiais que deviam de facto estar em cima do assunto, do problema, de como é que os municípios estão a recolher os animais errantes em Portugal. E devo recordar que em 2024 foi feito um censo pela Universidade de Aveiro que nos dizia que existiam mais de 1 milhão de animais errantes em Portugal. É claro que a grande maioria são gatos e neste caso tratamos de maus tratos de 73 cães, mas 1 milhão de animais errantes em Portugal é um assunto ao qual nós devemos dirigir-nos com muita preocupação. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, apontando para o futuro e antes de me dirigir aos outros dois assuntos, pedindo a sua síntese, gostava de perguntar, Sra. Diretora-Geral, o que é que, na sua opinião, o Estado português, já não só a sua instituição, mas, no fundo, o Estado como um todo, poderia fazer para que estas situações não se repetissem? Esta situação alarmou-nos a todos, alarmou a Assembleia da República, alarmou o Governo, bem sei, alarmou até a Associação Nacional de Municípios, alarmou com certeza a nossa Ordem dos Médicos Veterinários e a sua instituição, a Sra. Diretora-Geral, mas nós, como um todo, como é que podemos atuar para que estas situações não se repitam e para que nós, como sociedade, consigamos proteger este 1 milhão de animais errantes para que esta situação não se volte a repetir em Portugal? Eu penso que daqui deveria sair uma mensagem clara do que é que o Estado está a fazer para que isto não se volte a repetir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sra. Deputada. A Sra. Presidente. Muito obrigada. Dar aqui uma nota. A resposta que eu dei anteriormente tem a ver com o plano de controle efetuado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Todas as outras situações que funcionam à margem da lei, a competência de fiscalização compete às autoridades policiais. Por isso, exatamente como aconteceu em Vila Nova de Foscoa, a intervenção foi coordenada pela GNR e depois mereceu naturalmente a colaboração do ICNF e de outras entidades para que a proteção animal fosse uma prioridade, e o que aconteceu com a retirada dos animais daquele local. Isto para dizer que as autoridades policiais do nosso país fiscalizam naturalmente o desenrolar de atividades que funcionam à margem da lei. A Administração Central, neste caso a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, nos seus planos de controle de rotina, são naturalmente efetuados em cima de atividades que estão autorizadas. Não somos autoridade policial. Relativamente, concordo em absoluto que estas situações devem ser prevenidas o mais possível e, na nossa ótica, passa muito pela responsabilização, pela formação e, naturalmente, pelos investimentos que também a administração local tem estado a fazer nos últimos anos. A legislação nacional atribui aos municípios, desde há muitos anos a esta parte, a responsabilidade de recolha e captura dos animais errantes, independentemente da legislação. O Código Administrativo até falava de animais nocivos, continua a ser esse o termo que está aplicado na legislação, e compete sempre aos municípios proceder a essa captura e essa recolha, naturalmente utilizando as normas técnicas que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária divulga. E por isso eu acho que o caminho faz-se com formação, com identificação animal, com muitas
com muita esterilização dos animais existentes, para prevenir esse aumento de população de animais e também, naturalmente, utilizando as fontes de financiamento que, de há uns anos esta parte, têm aparecido nos sucessivos orçamentos de Estado, numa perspectiva também de poder dotar os municípios e, recentemente, também as associações zoófilas, de estruturas capazes de poder acolher dignamente estes animais de companhia, no caso. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. O meu comentário, ou a minha intervenção, foi no sentido de que os municípios não podem ter um salvo-conduto para não serem alvo de inspeções da DGAV quando existe 1 milhão de animais errantes em Portugal só por não terem um CROA. Quer dizer, então isso passaria a ser quase que uma carta de imunidade para os municípios de não serem alvo de inspeções da DGAV. Como não temos CROA, não são feitas inspeções àquele município. Desculpe, Sr. Diretor-Geral, mas não posso concordar. Se aquele município não tem CROA, tem que existir um mecanismo de a DGAV perguntar ao município, bem, se os senhores não têm CROA, então o que é que estão a fazer aos animais do vosso território? Estão a enviá-los para um CROA de um município adjacente? Existe uma concessão, existe um contrato, existe um protocolo com uma associação privada, como existe muitas vezes, mas a DGAV tem que ter mecanismos de fiscalizar também nesses municípios que não têm CROA, qual é que é o destino que está a ser dado a esses animais, uma vez que a realidade é transversal a todo o território nacional. Mas vamos passar então, Sra. Diretora-Geral, para os outros dois assuntos que nos motivam aqui hoje, que é a febre do Nilo e a dermatose nodular contagiosa. São duas doenças, dois perigos sanitários que um já chegou a Portugal, a febre do Nilo Ocidental, e a dermatose nodular contagiosa está prestes a chegar, porque sabemos que está em Espanha, e, portanto, são duas doenças que nos preocupam. A primeira, a febre do Nilo Ocidental, por ser uma doença zoonótica, ou seja, porque pode existir a contaminação de humanos. Sabemos que a vacinação já foi autorizada, que existem 8 focos, pelo que foi noticiado, em Portugal, mas com a aproximação da primavera e a consequente maior atividade dos vetores, esta crise sanitária pode escalar e gostávamos de saber o que é que a DGAV preconiza como planos de contingência neste caso. A segunda doença, a DNC, a dermatose nodular contagiosa, é uma doença que não é zoonótica, portanto, que não passa aos seres humanos. No entanto, é uma doença que está inscrita no anexo A da Organização Mundial da Saúde Animal e que, portanto, ao chegar a uma exploração, obriga ao abate total do efetivo, obriga a um vazio sanitário. Isso, obviamente, vai acarretar, muitas vezes, a falência da exploração, a ruína das famílias, a ruína dos produtores. E, portanto, nós gostávamos de saber, Sra. Diretora-Geral, qual é que é o plano de contingência para Portugal, se estamos a fazer zonas de contenção, se já temos estoque de vacinas, como é que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária se está a preparar para a chegada desta crise sanitária, uma vez que ela atravessou o Mediterrâneo, entrou em Itália, passou para a França, passou a Espanha e, muito provavelmente, pelo cenário epidemiológico que nos é dado a avaliar, irá chegar a Portugal na próxima primavera. Está a dizer que sim com a cabeça, portanto concordará com esta minha avaliação epidemiológica. E, portanto, isto preocupa-nos do ponto de vista, obviamente, até genético, porque se esta doença chegar às explorações das nossas raças autóctones, se determinar o abate sanitário de explorações inteiras de um efetivo de raças autóctones, isso pode ser uma hecatombe naquilo que é o património genético das nossas raças, mas também, obviamente, naquilo que é a implicação económica no setor produtivo, principalmente na fileira da carne e da carne do bovino. Ao mesmo tempo, tenho que sublinhar aqui que os agricultores em França, em Espanha e Itália estão a fazer manifestações na rua por causa exatamente destes abates sanitários, por serem obrigados a abater os seus animais de forma total nas suas explorações e por verem que a União Europeia está a obrigar ao abate do seu efetivo bovino, ao mesmo tempo que está a abrir as portas à entrada de mais carne vinda da América do Sul, nomeadamente com a assinatura do Mercosul. É vou terminar, Sr. Presidente, é todo um cenário de crise sanitária que nos preocupa muito e que gostávamos de saber o que é que a DGAV está a fazer para se preparar para esta possível crise sanitária na próxima primavera. Muito obrigado. Diretora-Geral, faz favor, tem um minuto.
Muito obrigada. Num minuto, muito sucintamente, recordar que as funções do bem-estar dos animais de companhia regressaram à ADGAV a 1/7 e que, desde essa data, o espaço de Vila Nova de Foscoa já foi visitado pelos nossos serviços. Significa, portanto, que a sua pergunta tinha a ver com o plano de controle da ADGAV e esse, volto a frisar, é só feito em cima de espaços que constam dos registros. Outra coisa é outras fiscalizações que não fazem parte do plano de controle, como é o caso, e vários são os ofícios que saem para os vários municípios deste país, também resultado da informação que eles têm que dar anualmente, como também sabemos todos em face da portaria que está em vigor, com a situação decorrida no ano anterior relativamente às esterilizações, aos animais recolhidos, etc, etc. Pronto, por isso, essa situação existe e a ADGAV, naturalmente, tem um contacto muito estreito com todos os municípios deste país. Agora, falando de sanidade animal, fico bastante satisfeita também que estes dois temas estejam em agenda. A febre do Nilo Ocidental e a dermatose nodular contagiosa são dois temas sanitários muito diferentes. Como disse bem, à luz do regulamento da Lei da Saúde Animal, um é classificado como categoria E e o outro categoria A, e significa que a febre do Nilo Ocidental, apesar de ser uma zoonose transmitida por mosquitos, é uma doença que em Portugal a circulação do vírus tem sido de índole sazonal e esporádica. Neste momento, em todo o ano 2025, foram identificados 13 focos em equídeos, todos nas regiões do Alentejo e Lisboa e Val do Tejo, mas é importante frisar que não existe transmissão direta entre animais, nem entre animais e pessoas, ou seja, aqui o grande reservatório e a peça mais importante de transmissão desta doença são as aves selvagens, através dos mosquitos, naturalmente, que existe uma vacina eficaz para utilização nos animais, que é autorizada, é de utilização voluntária e que a ADGAV naturalmente recomenda, fortemente recomenda a aplicação necessariamente, principalmente nestas zonas onde a doença já foi detectada. Por isso isto assenta numa lógica de gestão de risco endémica, que é a situação que se vive da febre do Nilo Ocidental, com uma atuação muito estreita entre autoridades de saúde, entre a ADGAV e a Direção-Geral de Saúde, uma atuação sempre muito estreita entre os focos que são detectados, tanto do lado humano como dos focos que são detectados do lado animal. Para concluir. A dermatose nodular contagiosa é uma doença da categoria A e, à semelhança de todas as outras, como é o caso da gripe aviária, em que o procedimento é também o mesmo, têm sido abatidos milhares de animais em toda a Europa com o aparecimento da doença da gripe aviária e uma das questões que a ADGAV tem que fazer é o cumprimento da legislação e a legislação determina que as questões, quando aparece uma doença classificada como de categoria A, os animais positivos têm que ser eliminados. Para tranquilizar, também dizer que nós neste momento também já temos o nosso banco de vacinas adquirido. A vacinação não pode ser aplicada de modo preventivo, como todos aqui na sala sabemos, mas como existe uma forte corrida à vacina também por força dos surtos que têm vindo a ser detectados principalmente em França, que decorrem muitíssimo dos movimentos ilegais de animais, naturalmente que nós entendemos que era motivo para estarmos preparados, se houver necessidade, e espero que não haja, de ter que aplicar essa vacina. A decisão de aplicação de um determinado plano de vacinação carece naturalmente, de submissão de um plano à Comissão Europeia e tem um impacto muitíssimo grande nas relações comerciais, quer comunitárias, quer com países terceiros e também nacionais. Se calhar tenho que ficar por aqui agora. Muito obrigado. Eu, de facto, dei alguma tolerância, exagerei na tolerância, mas a importância do tema a isso obriga e penso que é um esclarecimento que todos os senhores deputados agradecem e, portanto, peço aqui desculpa a todos de ter exagerado um bocadinho na tolerância, mas penso que a importância do tema a isso obriga. E agora vamos continuar com o PSD, o Sr. Deputado Firmino Ferreira. Faz favor. Eu tinha aqui a indicação que era... Peço imensa desculpa. Sr. Deputado Ricardo Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Senhora Diretora da ADGAV, Doutora Susana Pombo, a intervenção do grupo do parlamentar do PSD vai ser dividida entre mim e o deputado Gonçalo Valente. Eu vou, nesta primeira fase,
a abordar o tema do canil de Vila Nova de Foscoa. E sobre esta questão, e extrapolando aqui para aquilo que é a realidade nacional e aquilo que também foi dito pela doutora Susana Pombo, de facto, há desafios em todo o território relacionados com os centros de recolha oficial. Nós, como já foi também mencionado, os dados dos censos de 2024 apontam para quase 1 milhão de animais errantes no nosso país. Os desafios também colocados com o fim do abate dos animais há cerca de 6 anos são constantes e nós sabemos que os municípios em Portugal têm uma dificuldade permanente na gestão dos centros de recolha oficial. Naturalmente que têm de fazer bem e, quanto a nós, consideramos que a grande maioria tenta fazer bem e que há muito bons exemplos naquilo que é o bem-estar animal e o tratamento que os autarcas fazem relacionado com o bem-estar animal. Quando acontecem maus exemplos, temos também de refletir e de tentar procurar soluções para o futuro. E, portanto, outra evidência é que os municípios têm muita dificuldade em contratar médicos veterinários, é uma realidade, e uma das questões em que podemos refletir e que a senhora doutora Susana Pombo nos pode ajudar a refletir é de que modo a DGAV pode ajudar, contribuir para que o processo de contratação de médicos veterinários em parceria com a Ordem dos Médicos Veterinários possa ser mais fácil aos municípios, que mecanismos podem ser encontrados para facilitar essa, ou tornar mais atrativa essa adesão dos médicos veterinários aos quadros de um determinado município e, por outro lado, de que forma é que a DGAV também tem acompanhado a execução daquilo que são fundos direcionados para ou construção ou remodelação de centros de recolha oficial, para que exemplos como aqueles que conhecemos ou outros que foram aqui falados possam no futuro ser evitados e possamos todos contribuir, as entidades do Estado, em parceria, claro está, com as autarquias, para termos cada vez mais bons exemplos naquilo que é o tratamento, a recolha, o tratamento e o bem-estar dos animais. E sobre isto para já disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral, faz favor. Muito obrigada. Queria cumprimentá-lo também, agradecer as questões e dar nota que estou muito alinhada com o seu comentário sobre os muito bons exemplos que existem no território nacional. É um facto, é verdade, e eles cada vez são mais. Isso vem naturalmente também em linha com a cada vez maior preocupação da sociedade civil com esta temática e eu acho que isso deve ser aproveitado por todos nós para conseguirmos contribuir com políticas públicas adequadas para que este número de animais errantes reduza no mais curto espaço de tempo. De todo modo, sou muito sensível a essa dificuldade de contratação, porque a própria Direção-Geral de Alimentação e Veterinária também tem esse problema. Eu acho que uma das ferramentas que temos e devemos, e que já utilizamos, mas cada vez mais tem que ser incrementada, é a maior proximidade entre os serviços da administração central e local às várias instituições de ensino superior. Isto porque, muitas das vezes, os currículos de cada uma das universidades, e que naturalmente é um curso normalizado na União Europeia, por isso nós conhecemos-lo, mas muitas das vezes não desperta os futuros médicos veterinários para os desafios e as necessidades que existem, quer a nível da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, quer a nível das várias administrações locais e, de facto, a figura da Autoridade Sanitária Veterinária Conselhia tem um papel muito preponderante, muitíssimo importante em cada um dos concelhos. E nós temos, inclusivamente, já a indicação do Sr. Secretário de Estado para procedermos à alteração deste diploma, que já é de 1998, e tem, naturalmente, que também ser adequado a toda esta nova reorganização administrativa, como, por exemplo, as comunidades intermunicipais não estão previstas no diploma, e acho que é também uma oportunidade de melhoria à construção dessa rede, porque há municípios que também não são comparáveis em termos de desafios, quer de população existente animal, quer
haver de estabelecimentos existentes em determinado concelho. Daí haver concelhos que têm mais do que um médico veterinário reconhecido e outros que provavelmente ainda não iniciaram esse processo porque talvez as realidades não sejam comparáveis. De todo modo, acho que tem a ver muito com esta sensibilização que eu entendo que tem que ser feita aos novos médicos veterinários que estão no ensino superior nesta data. Mas, de todo modo, nós podemos colaborar com todos os municípios, mais que não seja para divulgar a vontade de abrirem procedimentos concursais naquelas áreas, enfim, em tudo o que os municípios entenderem. Relativamente às questões de acompanhar a execução, a DGAV abraça este aviso agora publicado em outubro e na prática foi quando começámos o acompanhamento, a necessidade de acompanhamento destes apoios financeiros e que vão ter que acontecer agora durante o ano 2026. Recordo que a transferência de recursos humanos do ICNF para a DGAV reforçou a DGAV em 14 postos de trabalho, foi o número de médicos veterinários apenas que ingressou os quadros da DGAV, 14 postos de trabalho diluídos por todo o país, é manifestamente insuficiente para fazer face a todo este grande desafio, nomeadamente o que apontou de acompanhamento da execução financeira. Neste momento, a DGAV tem aberto um procedimento concursal para reforço dos seus quadros no que diz respeito às áreas do bem-estar animal, que termina agora dia 14 de janeiro, e de acordo com o sucesso ou insucesso desse procedimento concursal, teremos que passar por um pedido de abertura de concurso externo, tentando também aliciar ou captar estes talentos da medicina veterinária e não só, que são tão importantes para estas áreas da proteção animal. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Diretora, Sra. Pombo, Srs. Deputados. Eu venho abordar aqui os outros dois temas que nos trouxeram aqui esta discussão, esta audição, e queria começar precisamente por aquele que é o mais relevante, até do momento em que está inserido na categoria A, portanto, a dermatose nodular contagiosa, que já existe, já está muito implantada em Espanha, França e Itália. Portanto, é uma doença viral que, como já aqui foi dito também, causa graves prejuízos económicos, até pelo simples facto de os efeitos que causa nos animais e também pelas medidas de emergência que têm que ser aplicadas para controlar o surto, dão-nos aqui, ou causam-nos aqui, constrangimentos muito sérios, nomeadamente no que se refere ao abate, mas também à própria circulação, ou impedimento da circulação dos animais entre explorações. Como nós sabemos também, não existe tratamento para esta doença, apenas é permitida a vacinação e só em caso de surto. Portanto, quando nós falamos em medidas preventivas, não considera bem uma iniciativa para prevenir, considero mais uma iniciativa para reagir, porque as autorizações, ao que sei, apenas são dadas quando existe, ou quando é identificado um surto numa determinada exploração. E o tema é tão importante que nos deve também, ou move-me a mim, pelo menos, a alertar alguns deputados que são mais entusiastas na forma como pretendem passar as suas mensagens, porque, dada a singularidade e importância do tema, acho que devemos ter aqui algum recato, algum cuidado e uma responsabilidade acrescida para não levantar este tipo de questões em fóruns que não aqueles que devem ser adequados para o efeito, porque se as coisas não forem feitas com esse recato e com essa responsabilidade, vamos criar desconfiança e intranquilidade nos próprios mercados para os quais nós exportamos estes animais. E, portanto, um país que, quando decide vacinar
preventivamente, claro, sabemos nós também que perde o estatuto de livre da doença, portanto, o que acarreta também a ele restrições imediatas a essa mesma exportação dos animais vivos. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado. Há outras matérias para fazermos aquilo que cada um entenda fazer em termos de política, de intervenção política, de aproveitamento político. Esta é uma matéria séria demais para ser utilizada para esse efeito. Se isto sem querer impedir ninguém fazer colocar as suas próprias questões, fazer a sua própria discussão e contribuir para esse mesmo debate. As medidas de prevenção que nós temos conhecimento serão à base da biossegurança e na própria vigilância clínica, não sei se há mais alguma ou não, pelo menos com alguma dimensão ou com uma eficácia que nós possamos desconhecer, e se assim for, gostaria que nos pudesse esclarecer nesse sentido, e também se as medidas que estão previstas se são, naquilo que considera a DGAV, suficientes. Queria também terminar falando nos focos da febre do Nilo, que são detectados em Portugal desde 2015, portanto não é uma situação nova. Há pelo menos 10 anos que temos conhecimento de haver febre do Nilo ocidental em Portugal. Para concluir, sabemos também que o maior número de casos estão mais concentrados em Itália, mas não é por esta concentração se limitar mais a um determinado país que nós não devemos também, e devemos ter essa obrigação de agir em vez de depois termos que reagir, porque é muito pior. Muito obrigado. Deixo só uma pergunta relativamente a este tema, que é a seguinte: os últimos dados são de setembro, a DGAV tinha identificado 12 casos da febre do Nilo nessa altura. Terminado o ano, se há alguma alteração sobre esse caso. Muito obrigado pela sua paciência, Sr. Presidente. Muito obrigada, cumprimento o Sr. Deputado Gonçalo. Dar nota de que a dermatose nodular contagiosa, de facto, neste momento na União Europeia tem aparecido em 3 Estados-membros. Começou em Itália, mas depois França tem sido o Estado-membro que mais dificuldade tem tido para debelar esta doença, e depois Espanha também teve focos detectados num número total de 18, e eu gostava aqui de sublinhar que desde o dia 22 de outubro que não é detectado nenhum foco novo de dermatose nodular contagiosa em Espanha, que é a maior proximidade que Portugal tem. Das várias discussões entre diretores-gerais que acontecem regularmente em Bruxelas, em que esta situação é discutida de modo muito transparente e aberto entre todos os 27, aquilo que está em cima da mesa é que a identificação desta doença nos Pirineus aconteceu por Espanha antes de França a ter identificado, o que significa que isto acaba por estar muito relacionado com a situação difícil que os franceses estão a viver no território francês, e que depois levou à identificação de uma série de outros focos, então ali na proximidade da fronteira francesa, e que do lado francês aumentou, mas que do lado espanhol ficaram apenas nestes 18. É importante voltar a frisar que a movimentação ilegal de animais tem aqui um fator muito preponderante na disseminação desta doença. No entanto, a Direção-Geral entendeu aumentar as suas medidas de informação a todos os intervenientes, seja às associações de produtores, mas principalmente aos médicos veterinários das organizações e também, naturalmente, à Ordem dos Médicos Veterinários, para que as pessoas estejam alerta a uma doença que nunca apareceu no território nacional, por isso sejam capazes de identificar a doença com muita celeridade, de reportá-la com a maior brevidade, porque o segredo é a rapidez com que as autoridades a identificam e, em colaboração com todos, a consigamos controlar. A vacinação preventiva
pode vir a ser autorizada num determinado território se ele não tiver a doença, mas quando o risco é elevado. Por exemplo, se estivéssemos a falar em Badajoz, então provavelmente estávamos na altura de submeter um plano de vacinação à Comissão Europeia. Não é o caso. Desde 22 de outubro, mantém-se na Catalunha, não há necessidade de submeter um plano de vacinação. Mas, de todo modo, fizemos esse caminho e as vacinas já estão em Portugal desde dezembro. Relativamente à febre do Nilo Ocidental, de facto, desde até ao final do ano os focos foram 13, mas continuam a haver suspeitas e continuamos a aguardar resultados por parte do laboratório oficial, mas neste momento todos os médicos veterinários do setor, através da sua associação, que é bastante dinâmica, conhecem, estão atentos e a recomendação de vacina é o mais possível. As vacinas estão autorizadas, estão no mercado, por isso é aquilo que podemos aconselhar, para além, naturalmente, da desinsetização, das medidas de proteção ambiental que devem existir relativamente aos locais onde os mosquitos criam, aos criadores de mosquitos, etc. Higiene e desinsetização, todas estas situações são importantíssimas, mas um adequado plano de vacinação efetuado pelos médicos veterinários, e para isso os senhores produtores têm que estar sensíveis, porque naturalmente a decisão de vacinação dos animais parte deles, aconselho do médico veterinário, claro que sim. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Diretora-Geral. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a nossa convidada, a doutora Mestre Susana Pombo, da Direção-Geral, Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, e dizer que a minha intervenção vai, por um lado, focar-se das perguntas todas relativamente ao canil de Foscoa, e dado que já sou a terceira a fazer a intervenção, algumas respostas, aquelas que tinha preparadas, já foram respondidas, e por isso queria, antes de mais, salvaguardar quer o papel das câmaras municipal, quer o papel das juntas de freguesias, para este desafio enorme e problema gravíssimo de saúde pública que temos em Portugal, e todos os colegas médicos veterinários e todos aqueles assistentes que trabalham diariamente da Direção-Geral de Veterinária sem os recursos humanos e materiais adequados para que este captura, recolha, instalação, alimentação seja permitida, que sejam nas melhores condições possíveis. E, portanto, este é um problema nacional, um problema que não é dois, é verdade, mas tem-se agravado ao longo dos anos por várias condições multifactoriais, naturalmente, e, portanto, este caso do canil de Foscoa, estando ainda em segredo de justiça, leva-nos a refletir sobre aquilo que o Estado português, nomeadamente a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, apesar de ter estado há algum tempo sem esta competência, julgo que o problema era anterior à passagem desta competência para o ICNF. E, portanto, uma das questões fundamentais são os cuidados veterinários que acontecem em cada um dos municípios, para além de todas as funções inerentes à atividade do médico veterinário. Outra questão fundamental é se, de facto, a DGAV mantém protocolos entre aquilo que são médicos veterinários avançados, ou seja, precários, que trabalham para a administração local e que são alegadamente responsáveis, ou não, por canis municipais ou outro tipo de infraestruturas municipais, e até que ponto é que esse médico veterinário municipal pode ser responsabilizado, apesar do seu vínculo precário à administração pública. Gostaria, por outro lado, de perceber quais são os protocolos de alerta nestas competências de bem-estar animal e desde que a DGAV retomou as competências que foram estabelecidos para serem garantidas todas as situações de maus-tratos ou possíveis maus-tratos, por um lado, em canis, ou seja, centros de recolha oficiais e centros de acolhimento temporário, que não sejam apenas dependentes das denúncias, ou seja, a proatividade com que as situações acontecem, em articulação, obviamente, com todas as outras entidades que são responsáveis pela fiscalização. O Orçamento de Estado para 2026 mantém verbas
quanto a nós, insuficientes para a esterilização, o bem-estar animal, comparado também com os anos anteriores. Qual é a opinião da Sra. Diretora-Geral sobre esta situação e se considera que as verbas são suficientes para dar resposta às necessidades? Por outro lado, se a Sra. Diretora-Geral concorda com a necessidade do reforço de recursos humanos para acompanhar todos os centros de recolha oficiais e centros de acolhimento temporário, e se foi realizado algum inquérito junto de todos os municípios e de todas as autarquias locais para avaliar as necessidades reais de todas as autarquias em todo o país. Ou seja, ter um diagnóstico concreto daquilo que são as necessidades. Nós não podemos responsabilizar somente os municípios por esta situação, uma vez que existe no Estado Central, o próprio Governo tem responsabilidades diretas sobre aquilo que acontece, porque não podemos desresponsabilizar o Estado Central e passar para as autarquias todas as responsabilidades quando as autarquias têm, efetivamente, situações limitantes relativamente quer à contratação de médicos veterinários municipais, quer ainda aos pedidos que a própria DGAV pede de protocolar médicos veterinários municipais, inclusivamente para a inspeção sanitária. Por último, perguntar se assegura a capacidade de resposta da DGAV para que, em casos como estes, se implementem soluções oficiais, autónomas e independentes. Ou seja, em relação ao canil de Foscoa, terminaria e passaria então à sanidade animal. Sra. Diretora-Geral, a sanidade animal obviamente, tem evoluído ao longo, na própria ópera, princípios de uma abordagem de uma só saúde e também a preocupação da proximidade de doenças emergentes em países vizinhos, estamos a falar para além da dermatose nodular, a febre do Nilo Ocidental, mas também peste suína africana, a gripe aviária e outras, e, portanto, a Direção-Geral tem, obviamente, aqui como parceiros as organizações de produtores pecuários. Acontece que, há 3 anos, esta parte, as organizações de produtores pecuários, só em março de cada ano, têm os planos, são abertos os concursos públicos e, portanto, o ano civil começa em março, não começa em janeiro. Eu queria perguntar à Sra. Diretora-Geral, porque algumas organizações de produtores pecuários têm dificuldades financeiras imensas para garantir que, durante os primeiros 3 meses de cada ano, possam manter as suas atividades. E, portanto, isto é, obviamente, um constrangimento às ações com muito esforço que todas as organizações em todo o país fazem. E eu acredito que haja regiões do país em que esta situação possa não ser muito problemática, mas o círculo que eu fui eleita, que é o Distrito de Bragança, tem, obviamente, situações muito preocupantes na sustentabilidade económica e social de todos os seus quadros contratados. Relativamente à febre do Nilo Ocidental, fazer só 2 questões, relativamente como é que está a ser operacionalizado o CIVIS, ou seja, o Sistema Integrado de Vigilância e Alerta para Zoonoses 2026, e quais as medidas de controlo que estão a ser efetuadas. Reconheço aqui, e reconheço certamente, carências graves de médicos veterinários no terreno, ou seja, como é que a DGAV garante a vigilância ativa em 2026 sem o reforço adequado de técnicos nos serviços regionais. A rede Revive é essencial, mas os focos recentes em Portugal sugerem que o vírus está a circular em novas áreas geográficas. Está previsto o alargamento desta rede de monitorização de mosquitos ou não? Relativamente à dermatose nodular, e agradeço a disponibilidade do Sr. Presidente, dizer só que se estão, relativamente em caso de detecção desta doença, se a política do vazio sanitário, o abate total do efetivo, garante temos garantido um fundo de compensação financeira imediata para todos os produtores, para evitar o medo do prejuízo leve à ocultação de casos suspeitos. Haveria muito a falar sobre estas outras situações, mas o tempo é sempre limitado. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela compreensão. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral, faz favor. Muito obrigada. Começo por cumprimentar a doutora Júlia, gosto de vê-la. Dar nota de que a DGAV tem protocolos de delegação de competências estabelecidos com alguns municípios e outras entidades que
que decorrem da aplicação do Regulamento 625 de 2017 no nosso país, ou seja, a legislação europeia prevê que as autoridades competentes possam delegar a execução de determinado controle oficial num organismo delegado, neste caso as câmaras, mas também as próprias CCDRs, quando nós lhes reconhecemos competência nessa matéria e saber, know-how nessa matéria. Estas delegações de competências nas câmaras municipais já decorrem do anterior Regulamento dos Controlos Oficiais, o 882 de 2004, e, naturalmente, pressupõe, com a delegação de competências, a partilha das taxas que os próprios operadores da cadeia do agroalimentar pagam para a execução deste controlo. Estes controlos oficiais do Regulamento 625 não abrangem animais de companhia, pelo que os protocolos de delegação de competências que estão estabelecidos com os municípios, neste momento, prendem-se apenas com as matérias à data relacionadas com o exercício da inspeção veterinária em matadores, salas de desmancha e estabelecimentos de caça. O que é que também importa aqui referir? Que o tipo de relação laboral que cada município tem com os seus trabalhadores, a DGAV é alheia a essa situação. A delegação de competências é efetuada no município e não nos trabalhadores. O regulamento prevê essa possibilidade. Pode haver delegação de competências em pessoas singulares, como existe, por exemplo, na emissão de certificados sanitários por parte da Federação, nos médicos veterinários da Federação Equestre Portuguesa. Isso existe, delegação de controle oficial. Neste caso, de emissão de certificados sanitários traces. Mas o que estamos aqui a falar é a delegação na Câmara Municipal de execução de determinado controle oficial. Nada que tenha a ver com a direção técnica dos canis municipais. Relativamente, mas obviamente, é muito importante reforçar o corpo técnico nestas matérias do bem-estar e proteção dos animais de companhia em todos os municípios. Aliás, isso aqui já foi subejamente conversado e eu estou convencida que com uma informação bem estruturada e que leva a maior sensibilização dos futuros profissionais, que nós temos desafios bastante aliciantes, quer na administração central, quer na administração local, que pode captar novas mentalidades, novas abordagens destes profissionais que saem agora e que têm uma formação bestial, para não dizer outra coisa, são reconhecidos em todos os 27 Estados-membros, como todos nós sabemos, e cabe-nos a nós criar os mecanismos necessários para que eles permaneçam no nosso país e que reforcem a administração central e a administração local, pelo menos nestas matérias relacionadas com a proteção animal. Naturalmente que, relativamente aos fundos que estão previstos, é importante referir que quando a DGAV perdeu as competências perdeu é uma palavra forte, mas quando deixou de exercer competências no âmbito do bem-estar dos animais de companhia, os montantes que estavam associados eram da ordem dos 500 mil euros, 1 milhão de euros. Neste momento, em 2026, estamos nos 14,6 milhões de euros. Isso demonstra, na minha perspectiva, a grande evolução que está a ser feita para poder dotar, neste caso, municípios, porque é importante frisar aqui que as únicas entidades beneficiárias destes apoios são os municípios e associações zoófilas, não há outras entidades envolvidas na possibilidade de recorrer a estas verbas. Tem sido feito um caminho muito importante para dotar, nomeadamente, os municípios desta capacidade ou de construção ou de reestruturação, que é sempre tão importante, dos centros de recolha oficial, mas também da esterilização, da identificação. Obviamente que eu, enquanto Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, gostaria que a verba de esterilização fosse ainda superior. Esse é, na minha perspectiva e dos colegas que me acompanham, a maior e melhor ferramenta que nós temos a possibilidade de utilizar para poder prevenir um aumento de população, neste caso errante, e o que vem colocar em perigo o bem-estar dos animais, mas também a segurança deles próprios e de outros, de pessoas e outros animais. Naturalmente, esta esterilização tem que estar associada à identificação massiva de todos estes animais e também necessariamente à responsabilização dos detentores. Há uma necessidade muitíssimo grande de chegar à população e de conseguir transmitir
o que significa ser detentor de um animal de companhia, e essa informação relacionada com responsabilização, que vem também necessariamente prevista nas verbas, as campanhas de sensibilização, mas parece-me que uma campanha nacional com mensagens normalizadas poderia ter muito maior sucesso do que 308 campanhas de sensibilização que possam, independentemente que a mensagem possa ser a mesma, ou os destinatários ser os mesmos, a mensagem pode ser mais difícil de captar pela população nacional. Mas, sim, eu acho que há aqui um caminho muitíssimo positivo por parte dos sucessivos governos e que vêm, naturalmente, vêm alinhadas com as manifestações da sociedade civil, cada vez mais preocupada com esta problemática, e eu acho isso bastante positivo e, como já tinha referido, é uma oportunidade também para podermos encontrar as ferramentas adequadas para solucionar esta questão. Relativamente à saúde animal, à dermatose nodular contagiosa, à febre do Nilo Ocidental e a todas as doenças emergentes que referiu, não estão incluídas nas verbas de subvenção que o Ministério da Agricultura anualmente, e neste caso por 3 anos, disponibiliza às organizações de produtores para poder executar os planos de erradicação. Por isso, aquilo que pode ficar prejudicado e é verdade, tem sido uma constante, é o arranque da execução dos planos de erradicação, e estamos a falar de brucelose e tuberculose e leucose em determinadas situações. E são doenças aos quais o país ainda não é livre, que praticamente todos os Estados-membros da União Europeia o são, e que basicamente só Portugal e ali umas zonas de Itália é que permanecem com a problemática, nomeadamente a brucelose. O que é que importa aqui referir? A execução técnica destas campanhas, destes programas de erradicação, que na prática tem a ver com a recolha de amostras, depende necessariamente da contratualização dos laboratórios. E a DGAV, até este ano, estava impedida de fazer contratação plurianual, porque era um organismo devedor. Situação que ficou regularizada em 2025, face a uma execução financeira muitíssimo boa que a Direção-Geral teve, e a partir deste ano já estão a ser possibilitados, ou já estamos possibilitados de poder fazer contratação plurianual. Essa situação já está em curso, nomeadamente o concurso plurianual para os laboratórios, as peças já estão feitas, já estão vai ser lançado agora, estamos à espera de autorização. Eu sei, estamos à espera da autorização do Governo, porque eu só tenho a autorização de despesa de 500 mil euros e o orçamento foi aprovado agora. Estamos a falar de um valor de 3 milhões e qualquer coisa, mas estamos a falar de 24 meses. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que logo que o Tribunal de Contas possa dar o respectivo visto, os programas de erradicação estão possíveis de executar, incluindo a transição de dezembro de janeiro do próximo ano, ou seja, depois da existência de laboratórios, mas tem a ver com o cumprimento da legislação e com a responsabilidade financeira. Recordo que as organizações de produtores têm todo o mês de março para executar a vacinação da língua azul, porque tiveram a subvenção para a aquisição da vacina, aos quais o Ministério não aplicou rateio, por isso tudo o que adquiriram foi pago, 100% apoio à aquisição das vacinas, e têm até março para fazer a aplicação das mesmas, por isso eu espero que aproveitem este tempo mais morto para poder executar a campanha de vacinação da língua azul. Dar nota só uma coisa que é muito importante, que 75 mil euros estão já imediatamente disponíveis para que todas as ações urgentes no âmbito da brucelose e da tuberculose possam ser executadas enquanto não há visto Tribunal de Contas. Sr. Diretor-Geral, agradeço-lhe imenso, mas temos outra audição a seguir. E não temos o direito de fazer esperar a entidade que provavelmente chegará cá pontualmente para ser recebida às 11 horas. Eu peço imensa desculpa. Percebi. E, com a vossa licença, ia dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, porque tem uma necessidade de se ausentar e, portanto, Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também ao LIVRE a disponibilidade para trocar, porque tenho na primeira comissão uma outra iniciativa. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral e a Sra. Diretora de Departamento. Em relação a esta audição...
Sim, Peço desculpa. Ora, essa, Sr. Presidente, era só porque começou a endereçar as perguntas à Sra. Diretora. Se não ouvir, não tem como saber o que tem que responder. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral, em relação a esta questão de Foscoa e tendo em conta que foram resgatados 73 animais, não só magros, esquálidos, cadelas grávidas, situação que configura inclusivamente crime e que ao longo de vários anos, aliás, há mais de uma década, e o PAN recebeu denúncias, inclusive é por escrito, de moradores, de cidadãos de Foscoa, que dão nota de que tinham denunciado a situação há vários anos para a DGAV e que a DGAV nunca atuou e nunca fiscalizou o canil municipal de Foscoa. Ou seja, a Sra. Diretora, ao longo destas audições, focou-se e escudou-se de que, por um lado, não tinha competências de fiscalização e pergunto-lhe se desconhece o teor do artigo 66 do Decreto-Lei 276 de 2001, que diz expressamente que a DGAV tem competências de fiscalização não apenas nos abrigos legais, mas também nos abrigos ilegais. Para além do despacho de transferência de competências, que à data da fiscalização já tinha sido realizado e que já tinha transferido as competências para a DGAV e, portanto, já era do conhecimento da DGAV, não só este caso, como também aquilo que é a competência que legalmente lhe está atribuída nesta matéria. E, portanto, eu confesso que é com alguma até estupefacção e até com alguma consternação que ouço a Sra. Diretora dizer que não tem competências nesta matéria. Porque não só tem, como estamos a falar de um caso de mais de uma década, como dizer que os 14 técnicos que foram transferidos do ICNF para a DGAV não têm capacidade agora de resposta, quando estiveram no ICNF, fizeram mais de 1.600 ações de fiscalização ao abrigo do plano que existe de monitorização, ou que existia de monitorização e acompanhamento dos estabelecimentos, parece-nos claramente que o problema aqui reside, mais uma vez, na entidade que é a DGAV, que já deixou prescrever mais de 500 processos por contraordenação de bem-estar animal e, portanto, há aqui duas questões que gostaria de deixar de forma muito clara. Estes técnicos estão afetos agora apenas ao bem-estar animal ou está a colocá-los para outras funções? Depois, por outro lado, que despachos é que mereceram, ao longo destes anos, as sucessivas denúncias que foram feitas a chegar à DGAV e porque é que nunca foram a Foscoa? Porque é que nunca foram a este local, da mesma forma que não foram a Gondomar, a Elvas, à Guarda, a Moncorvo e a tantos outros locais que ao longo dos anos, porque o PAN recebe igualmente estas denúncias e ao longo dos anos tem sido denunciado, e inscrevo-me já depois para a segunda ronda, eu irei ausentar-me para a primeira comissão, mas regresso, porque é que nunca foram ao local destas denúncias que foram realizadas ao longo dos anos na DGAV. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada para 2 minutos. Faz favor. Muito obrigada e saúde a doutora Inês e agradeço as questões que me coloca e agradeço mesmo, porque quando eu falo na transição de 14 médicos veterinários é porque foi mesmo só isso. E a reorganização dos serviços, a reestruturação dos serviços prevê a transferência de todos os trabalhadores que estão afetos a estas matérias. E como sabemos todos aqui à mesa, o ICNF tem, e muitíssimo bem, fez um trabalho esplêndido, mas tem toda uma outra estrutura montada, nomeadamente os vigilantes da natureza, as viaturas que estavam utilizadas no âmbito da estrutura de combate aos fogos rurais, que foi muitíssimo bem aproveitada para apoio destes 14 profissionais. Quando eles transitam para a DGAV, não trouxeram os vigilantes da natureza, não trouxeram as viaturas, nem trouxeram todos os outros técnicos que os apoiavam, os juristas, os assistentes técnicos, toda essa brilhante equipa que durante 3 anos os apoiou. Por isso, toda essa equipa tem que ser montada agora do lado da DGAV. E é por isso, eu espero muito que daqui a 2 anos também consiga dizer que a DGAV fez 1.600 ações de fiscalização. Mas quando estávamos em 2021, esta matéria tinha um trabalhador, nem toda a DGAV, e agora, em 2026, tem 14, com a senhora chefe de divisão 15. Por isso, é importante que se consiga, de facto, comparar os 2 cenários que não têm nada a ver. Nós não temos uma estrutura com o número de viaturas e belíssimas viaturas que o ICNF tem, independentemente dos pedidos que temos feito e das várias situações que estão sinalizadas. Não temos tido autorizações de recrutamento externo, como aqui também já referi, e neste momento está a decorrer um procedimento concursal que só depois de perceber como é que vai se vai ser bem sucedido ou não, é que podemos outra vez voltar ao pedido de reforço externo. Mas continuam a faltar todos os outros.
quem os apoia nas ações do terreno, que eram os vigilantes da natureza, as viaturas automóveis para que eles possam movimentar. Isto é muito importante. A DGAV para 2026 apenas pode adquirir 42 viaturas que dispersas por todo o território nacional, veja como ficam todas as outras áreas. É bem-estar dos animais de companhia, bem-estar dos animais de produção, certificação animal, fiscalização sanitária, fitossanitária, controle de fronteira. Podíamos continuar aqui o resto da manhã. É disto que estamos a falar. É da impossibilidade de comparar duas estruturas, uma que é uma direção-geral e outra que é um instituto. E é disto que eu gostava que comparasse aquilo que é comparável. Relativamente às questões antigas, eu não tenho os dados comigo. Eu sou diretora-geral da DGAV desde 2000, não conheço o histórico anterior relativamente a Foscoa. O que eu lhe posso dizer é que a partir do momento que esta situação retornou à DGAV, este espaço foi visitado, Moncorvo foi visitado, todas essas situações foram visitadas. Os colegas que transitaram para a DGAV são brilhantes, são muitíssimo bons profissionais, estão muitíssimo motivados. Temos integrado na equipa o melhor possível, dando todos os meios que temos ao nosso alcance. Eles trouxeram os computadores com eles, o que já foi uma situação de saudar. Aquilo que eu vos posso dizer é que só espero conseguir fortalecer a equipa para conseguirmos fazer uma fiscalização com os mesmos números que aqui tem. Relativamente à questão da DGAV não ter competência de fiscalização, não lhe consigo responder. Muito obrigado, Sra. Diretora. Dei-lhe uma tolerância de 1 minuto em 2. Eu compreendo isso, compreendo as vossas as limitações de tempo, mas ou temos uma grelha ou não temos uma grelha, e, portanto... Senhora Deputada Filipa Pinto do Livre, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer a presença da Sra. Diretora-Geral e, sobretudo, vou centrar a minha intervenção nas questões do encerramento do canil municipal de Vila Nova de Foscoa em junho do ano passado. Este é um assunto que diz muito a todos nós. Prova disso foi a reunião que tivemos em dezembro nesta comissão e tivemos a oportunidade de ouvir o ex-presidente da Câmara Municipal, o presidente da Junta de Freguesia e representantes da Associação de Defesa dos Direitos dos Animais. Percebemos então que houve claras falhas de planeamento, de fiscalização e de cumprimento da legislação em matéria de bem-estar animal que resultaram na morte inaceitável de tantos animais à guarda do Estado. Percebemos também que, quanto às responsabilidades das diferentes entidades envolvidas, e são todas públicas, algo falhou. Para o LIVRE é essencial compreender o contexto que levou ao encerramento deste canil, as ações desenvolvidas pela DGAV no acompanhamento da situação, as medidas tomadas para garantir que os animais recolhidos recebem sempre um tratamento digno e em conformidade com a lei e, mais importante ainda, o que é que está a ser feito para que outras situações semelhantes não ocorram. Esta situação descredibiliza o Estado e agrava o problema estrutural da falta de resposta pública nesta área. Sabemos que em 2022, quando a Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa recebeu 220 mil euros do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para a construção de um centro de recolha oficial de animais, sem o ter propriamente feito, a tutela do bem-estar animal estava do lado do ICNF e que apenas há um ano passou para a DGAV novamente. Ainda assim, e tendo em conta que o canil foi encerrado em junho, é fundamental que a DGAV esclareça que diligências foram realizadas durante este período de transição de competências e que mecanismos de prestação de contas foram acionados relativamente ao financiamento não executado. A mudança de tutela não deve justificar, no nosso entender, a ausência de fiscalização ou a diluição de responsabilidades. Pelo contrário, numa transição como esta, exige-se uma coordenação reforçada entre entidades e transparência absoluta na utilização de fundos públicos destinados à proteção animal. Começo por questionar quando tiveram conhecimento de denúncias de maus-tratos no canil de Vila Nova de Foscoa e que mecanismos internos de controle e auditoria existem na DGAV para detectar omissões prolongadas quando chegam denúncias reiteradas e graves e que diligências administrativas foram realizadas pela DGAV para acompanhar e controlar a atuação da Câmara Municipal na gestão dos animais errantes desde o encerramento do canil municipal, portanto, desde que foi encerrado até agora, que diligências foram tomadas. E pergunto concretamente qual foi a estratégia que a Câmara de Foscoa adotou na sequência da visita da DGAV
e se a ata da reunião que disseram ter havido pode ser facultada a esta Comissão para posteriormente acompanharmos este assunto. Finalmente, há mais uma pergunta, se me permite, como é feita a coordenação entre a DGAV e as autarquias, que têm atribuições tão importantes nesta área, como a gestão de centros de recolha, controle de populações de animais de companhia, fiscalização das detecções e promoção de educação e sensibilização comunitária. Certamente que esta articulação deve ser formalizada através de protocolos de colaboração e mecanismos de reporte periódico, mas se puder explicar-nos um pouco melhor qual é o nível de articulação entre estas entidades, poderíamos todos perceber o que falhou. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral, faz favor. 3 minutos. Muito bem. Dar nota que, desde que então assumimos as funções, que este assunto do Vila Nova de Foz Coa tem merecido a melhor atenção da nossa parte e têm existido vários ofícios dirigidos à entidade, nomeadamente para recebermos a informação que aqui tão bem elencou, qual a estratégia, o que é que vão fazer enquanto a situação não estiver resolvida, e nem toda a informação é, neste momento, da posse da Direção-Geral, mas têm vindo a responder, mas ainda não está completa. De todo modo, aquilo que importa dizer relativamente à aplicação das verbas que já receberam dos 220 mil euros, na prática nenhuma verba foi aplicada, porque só agora, como eu dizia, em novembro de 2025, é que receberam o visto do Tribunal de Contas no âmbito da fiscalização prévia para dar início à obra. Nós conhecemos neste momento o calendário de execução, conhecemos e parece, de acordo com os elementos que neste momento fizeram chegar à DGAV, agora no final do ano, que é execuível com esta prorrogação de um ano que foi concedida agora pela DGAV para executarem estes 220 mil euros, que é apenas uma parte do grande concurso que estão a efetuar. É de facto importantíssimo que o consigam fazer, porque, como dizíamos no início da intervenção, a necessidade, primeiro a obrigatoriedade legal e depois a necessidade de existirem estas estruturas de resposta em todo o território nacional é imperioso que os municípios os consigam alcançar. Nós conseguimos entender que são obras dispendiosas e que tiveram provavelmente que ter fontes de financiamento, isso nós não podemos falar porque somos alheios, e entendo a importância que tem este apoio que resulta agora do Orçamento de Estado, que é apenas uma parte, mas aquilo que a DGAV vai ter que fazer é acompanhar a execução deste montante, 220 mil euros, a execução financeira deste montante. Até lá, vamos ter que ir continuando esta troca de informação estreita com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Coa, agora, para que consigamos então estar munidos de todas as medidas. Importa aqui referir que, de acordo com eles, não têm médico veterinário municipal reconhecido, como eu aqui há pouco dizia, têm efetuado as campanhas da raiva ao longo dos anos, mas através de uma outra médica veterinária que a DGAV tem nomeada em edital por indicação da Câmara Municipal. O próprio Decreto-Lei prevê essa situação, que na ausência de médico veterinário municipal possa ser efetuada a campanha por um concelho limítrofe ou por outro médico veterinário a indicar, o que é o caso de Vila Nova de Foz Coa. Por isso as questões sanitárias estarão a ser acauteladas naquele concelho e, de acordo com a legislação, cada vez que não existe médico veterinário num determinado concelho, terão que ser as autoridades do concelho limítrofe a apoiar em todas as situações identificadas, ou seja, situações de animais agressivos, de segurança, do que seja que venha a aparecer. A própria legislação define que têm que ser os médicos veterinários municipais dos concelhos limítrofes. Eu aqui gostava de dar nota da importância e porque já temos identificado muito esse problema, da importância de todos os municípios estarem disponíveis para colaborarem uns com os outros, porque não é por ser a autoridade sanitária veterinária concelhia que não está livre de exercer ou de cumprir o dever hierárquico e disciplinar ao Sr. Presidente da Câmara, que se naturalmente ele impedir a colaboração com o concelho vizinho, essa situação será um problema e, infelizmente, já tivemos
algumas situações assim identificadas. Por isso, relativamente a Vila Nova de Foscoa, os animais neste momento não estão naquele local, como sabemos, estão bem, estão acautelados, foram recolhidos, estão em espaços de outras associações. Aquilo que podemos, na prática, dizer é que aguardamos com muita expectativa que sejam bem-sucedidos na construção que se inicia agora, de acordo com o plano, com o calendário que nós temos em janeiro, e que relativamente à execução financeira do apoio dos 220 mil euros, nós iremos acompanhando à medida que eles vão entregando as peças, e que iremos novamente continuar a oficiar a Câmara Municipal para nos enviar a informação que está em falta, nomeadamente a estratégia atualmente em vigor para a gestão dos animais errantes naquele concelho. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Temos neste momento 5 senhores deputados inscritos, 2 senhores deputados do Chega, uma deputada do PAN, uma deputada do Partido Socialista e um deputado do PSD. Se os deputados do Chega não se importam, vou intercalar. Começa ao primeiro e depois com os outros partidos. Tem a palavra, 2 minutos, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Diretora-Geral. A Sra. Diretora-Geral é a Diretora-Geral desde 2020 e depois em Comissão de Serviço a partir de 2023. Quer dizer que a Sra. Diretora-Geral vai ter Comissão de Serviço até 2028. E, portanto, o que nós gostávamos de ter aqui é um comprometimento sério da Sra. Diretora-Geral sobre a alteração no terreno daquilo que vai ser feito e das fiscalizações, e de que situações como esta não vão voltar a acontecer no nosso território nacional. Porque, Sra. Diretora-Geral, vir aqui dizer que foram enviados muitos ofícios, bem, isso é do mais anti-administrativo ou anti-resolução de problemas que nós podemos ter em Portugal. Nós não queremos ofícios, não queremos uma administração pública central que utiliza os ofícios como alibis para poder vir à Assembleia da República responder. Bem, nós mandámos ofícios e não nos responderam. Isso não é justificável. Nós não podemos aceitar esse tipo de respostas, até porque no relatório que está no site da DGAV, da ação sobre os CROAs de 2024, nós vemos que 66 municípios nem sequer responderam às questões que foram feitas. Portanto, Alijó, Alveiaze, Amares, Anadia, Ancião, Arques de Valdevez, Armamar, Azambuja, Baião, estamos só no princípio do abecedário. Portanto, nós não podemos aceitar que da Administração Central do Estado venha aqui uma Diretora-Geral e dizer mas nós mandámos ofícios. Sr. Diretor-Geral, lamento, mas isso não é suficiente. E quando nós temos denúncias deste caso aqui, deste município, desde 2010, pelo menos é o que nos dizem a comunicação social. E, por acaso, a Sra. Diretora-Geral também foi Diretora-Geral em 2010 e 2011. Portanto, não pode, penso eu, vir aqui tentar branquear a situação. Esta situação foi muito grave, decorreram processos de crime. Em Portugal, apenas 138 municípios têm médico veterinário municipal, suas palavras, e, portanto, é claro que há dificuldades de contratação, é verdade, mas também é verdade que os médicos veterinários não têm uma carreira na função pública. Um médico veterinário na função pública é um técnico superior. Não é como os médicos de medicina humana, nem como os enfermeiros, nem como outros profissionais de saúde. O que é que a Sra. Diretora-Geral tem feito junto da tutela para exigir, sim, exigir que os seus médicos veterinários, na sua Direção-Geral, tenham de facto uma profissão e tenham uma carreira para que possam melhor servir o país? Isso também era importante que ficasse aqui dito hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Gonçalo Valente. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas deixar aqui uma nota de conclusão, agradecer a forma esclarecedora como respondeu às questões de todos os senhores deputados. Percebemos que a DGAV está a fazer o seu trabalho de prevenção. Haverá com certeza situações a melhorar, mas isso é típico de qualquer atividade e típico também naquilo que é o cotidiano e a nossa vida. Podemos sempre melhorar, desde que estejamos disponíveis para isso e assumamos também por vezes que há situações a alterar e a retificar. Portanto, isso só nos dá aqui também possibilidade de crescermos, sermos melhores
e sermos mais consequentes nas nossas ações. Percebemos também que a DGAV tem estado no terreno, tem estado atenta, mas, acima de tudo, tem mostrado preparação para dar a resposta na verdadeira dimensão dos problemas que vão surgindo. Queria também deixar aqui que o nosso grupo parlamentar, do Partido Social Democrata, estará sempre disponível para ajudar naquilo que a DGAV, neste caso, entender. Nós queremos sempre fazer parte da solução, estamos disponíveis para dar os nossos contributos, estamos completamente disponíveis para isso, até porque percebemos que a DGAV e o trabalho que é fundamental que está a exercer vai no caminho correto, com essas tais situações a melhorar e, para não me tornar repetitivo, voltar a agradecer a sua disponibilidade, a forma séria e vertical como nos respondeu a todos e aquilo que entender estamos à sua inteira disponibilidade e muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente as respostas que, em relação àquilo que eu perguntei, muitas delas não foram efetivamente respondidas e, de qualquer forma, agradecer a disponibilidade para nos informar, quer à Sra. Diretora-Geral, quer à Sra. Diretora do Departamento, relativamente a estas situações. Nós aqui não estamos a falar de um assunto qualquer, nós estamos aqui a falar de saúde pública. E nós estamos aqui a falar da importância da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária no dia-a-dia da nossa saúde e da saúde animal. E, portanto, nós não estamos a falar que estes recursos, que são manifestamente escassos e são manifestamente pouco atrativos, eu recordo que a Direção-Geral tem tido uma saída constante de médicos veterinários para outros organismos dos serviços públicos, serviços centrais, e, portanto, há de haver um diagnóstico e uma responsabilização daquilo que se está a passar, quer na Direção-Geral, quer nos serviços regionais, porque muitas das transferências que têm acontecido e a saída de médicos veterinários da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, casos pessoais que conhecemos, efetivamente traduzem deficiências orgânicas, deficiências materiais, que possivelmente estão na origem de alguma alteração de políticas públicas que efetivamente são necessárias e ao Governo que compete, obviamente, sob a responsabilidade e a solicitação da Sra. Diretora-Geral. E, portanto, nós não estamos a falar de um assunto qualquer, nós estamos a falar de assuntos preocupantes, quer em relação à segurança das pessoas e bens, e estamos a falar do caso da formação de matilhas em casos de animais errantes, quer a casos de doenças zoonoses que estão bem perto de nós e para as quais temos que estar preparados. E, portanto, esta audição é muito daquilo que os veterinários precisam, é de ser ouvidos e de terem recursos humanos, financeiros e materiais para dar respostas no terreno. Porque, efetivamente, e em relação à burocracia e ao envio de notificações, eu acredito que seja uma fase da desresponsabilização de algumas questões inerentes ao próprio processo, mas, efetivamente, não resolve o problema. É preciso olhar para este problema e é preciso que a Secretaria de Estado e o Ministério da Agricultura resolvam, de uma vez por todas, as carreiras do médico veterinário oficial, as carreiras da inspeção sanitária, não apelando também à questão de termos, obviamente, vencimentos compatíveis com a responsabilidade que cada um dos médicos veterinários e outros técnicos superiores da Direção-Geral têm. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores e Senhores Deputadas, Sra. Diretora-Geral, bem-vinda mais uma vez a esta casa. Sra. Diretora, isto é a diferença entre um animal nutrido e tratado de um animal desnutrido e sem tratamentos médicos. Por acaso, este foi um dos que foi resgatado no canil de Foscoa. Isto é a grande diferença. Nós não queremos isto, nós queremos os nossos animais sempre assim, sempre muito bem tratados. A Vossa Excelência, no cargo que ocupa, deve muitas vezes receber relatos preocupantes
na medida em que muitos canis e donos dos animais de companhia passam para alimentar e cuidar os seus animais clinicamente, os nossos melhores amigos. O Chega apresenta uma proposta no Orçamento de Estado que infelizmente foi chumbada, que era baixar o IVA na alimentação e nos cuidados veterinários, com os votos que não se percebe o porquê do PSD contra e a abstenção do PS. A minha pergunta, a Vossa Excelência Direta, é uma pergunta até mais pessoal, digamos assim, na sua opinião, o atual custo da alimentação / cuidados veterinários aos nossos animais são ou não dramáticos para que os nossos animais possam ter dignidade e saúde? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e até pelo cumprimento do tempo. E agora, para finalizar, dava a palavra à Sra. Diretora-Geral, tem 8 minutos. Vou fazer os possíveis para cumprir o tempo. Muito obrigada. Bom. Com alguma tolerância. Pronto. Vamos fazer as pazes. Estou a brincar. Bem, mas queria começar por responder naturalmente às perguntas do Sr. Deputado Pedro Frazão, bastante pertinentes, e dar-lhe nota de que não é naturalmente nem a minha maneira de estar, nem a maneira de estar da Direção-Geral fugir às perguntas ou às responsabilidades que a DGAV tem nesta matéria. Nunca. E quando se envia um ofício, ele teve a montante uma fiscalização. Os ofícios não são feitos por inspiração naquele momento dos técnicos que estão sentados nos serviços centrais da DGAV. Por isso, dizer que os inúmeros ofícios que a DGAV faz, que são notificações, baseiam-se em factos que foram recolhidos por ações no terreno, sejam elas efetuadas pelos técnicos da DGAV, pelos órgãos policiais ou pelos próprios médicos veterinários municipais, que muitas das vezes nos pedem que os ofícios saiam assinados pela Autoridade Nacional. Por isso, quando se enviam ofícios, não significa que nós estamos simplesmente à secretária, estamos naturalmente, enquanto organismo da administração, a fazer uso das ferramentas que também nós temos que fazer por evidências processuais. Por isso, não estamos a branquear a situação, e muito menos a branquear a situação, obviamente, estamos a falar de uma casa centenária. Neste momento, as políticas direcionadas aos animais de companhia já têm mais de 100 anos, em 2025 fez 100 anos, que é determinada a obrigatoriedade de vacinação dos animais de companhia contra a raiva, por isso é uma casa centenária que sempre teve responsabilidades no que diz respeito à saúde dos animais e à saúde pública veterinária, e por isso nós não queremos branquear a situação. Relativamente ao histórico no que diz respeito a este centro de recolha oficial, que não o é, porque não existe, enquanto tal, eu não tenho os dados aqui comigo relativamente a 2010 e 2011, mas pode ficar tranquilo que irei perguntar pelo processo anterior e trazê-lo. As minhas questões aqui prendiam-se, a preparação da audição foi feita com base no requerimento e, por isso, relativamente à subvenção e à ação que foi realizada no princípio do ano 2025. Mas tenho todo o gosto em ir saber qual é a intervenção da Direção de Serviços Veterinária da Alimentação e Veterinária da Região Norte à data e, naturalmente, dos serviços centrais da DGV em 2010 e 2011, porque era uma estrutura orgânica diferente. Pode acontecer que o processo tenha ficado deserto por terem passado mais de 6 meses, etc., etc., mas teremos todo o gosto de procurar essas peças processuais. Relativamente à questão da carreira, é por demais que evidente que os médicos veterinários da Direção-Geral de Alimentação Veterinária, da mesma maneira que os engenheiros agrónomos da Direção-Geral de Alimentação Veterinária e outros que exercem controlos oficiais, não deviam pertencer a uma carreira geral da administração pública. Logo à partida, porque têm poderes para retirar bens aos particulares que são alvo das suas inspeções. Eu não conheço o que se passou a montante para, na altura, se ter decidido que esta carreira de médico veterinário era extinta, atentas às responsabilidades que eles têm, nomeadamente na determinação de destruição, apreensão, etc., etc., que não se compatibiliza com uma carreira geral, mas a Direção-Geral tem feito variadíssima documentação, e essa sim por escrito, variadíssimas reuniões
quer com a tutela direta, quer com a Ordem dos Médicos Veterinários, quer com a Secretaria de Estado da Administração Pública, etc., etc., outra reunião que vai acontecer nesta próxima sexta-feira, exatamente relacionado com as carreiras, e por isso nós neste momento temos finalmente uma carreira especial implementada na DGAV, que é a carreira de Inspeção Veterinária, que estava desde 2019 para ser implementada, única e exclusivamente face ao número insuficiente de profissionais para poder dotar a carreira de número suficiente para executar os controlos, mas não há dúvida nenhuma, e muito já escrevemos sobre isso, de que é preciso rever a tabela remuneratória, até porque neste momento quem transitou obrigatoriamente, porque eles não têm poder de opção, naturalmente, os médicos veterinários que transitaram para a carreira por força das funções que vinham exercendo, vão ficar penalizados em termos remuneratórios. E isto é inaceitável, não só porque quando a carreira foi desenhada foi naturalmente para ser mais aliciante, mas também para os proteger e melhor dignificar no exercício destas funções. Por isso, claro que a carreira tem que ser revista, essa situação está sinalizada e a DGAV naturalmente tem que fazer os possíveis para sensibilizar o poder político para essa necessidade. O que é que eu vos posso também dizer? Temos um orçamento para 2026 bastante positivo, temos um mapa de pessoal de 1.300 pessoas e só temos 852 à data no mapa, por isso nós temos muita possibilidade de poder incrementar os quadros. Assim, os vários pedidos para recrutamento externo venham a ser aceitos, porque os procedimentos concursais internos, e nós à data, no somatório total, temos mais de 104 postos de trabalho em concurso para enriquecer a DGAV, mas com a exceção de cerca de 20 mais 31 que são externos, todos os outros são internos e pode naturalmente não ser possível de incrementar. O que é que eu vos queria também dizer? É importante nós termos em linha de conta que esta questão dos animais de companhia veio de facto para a DGAV a 1/7, que a prioridade foi conseguir a dotação ou o reforço financeiro para poder lançar os avisos que estavam previstos no Orçamento de Estado, que com estas 14 pessoas apenas, única e exclusivamente, o reforço só foi possível em outubro. Em outubro tivemos que lançar uma nova aplicação informática, porque nem a aplicação informática transitou para a Direção-Geral e, por isso, neste momento, o que eu vos posso dizer é que a DGAV executou uma execução financeira a maior de sempre, no orçamento maior de sempre, em 3 meses com 14 pessoas. Esta foi a prioridade que elencámos a partir de outubro, face às determinações do Orçamento de Estado. O futuro só pode ser risonho, porque os técnicos que vieram estão bastante motivados e a Direção-Geral muitíssimo motivada a abraçar este desafio. Se nós nos conseguirmos dotar do equipamento necessário para que todos estes colegas consigam brilhar e executar as suas funções com o maior profissionalismo, o maior rigor e com os melhores resultados possíveis, podem ter a certeza que a Direção-Geral sabe desempenhar a sua autoridade. Depois, quero agradecer as palavras amáveis também que o deputado Gonçalo dirigiu à DGAV, naturalmente que é sempre positivo saber que estão à nossa disposição caso seja preciso alguma coisa, e reconhecer também as palavras da maior importância que a doutora Júlia aqui referiu, porque de facto o assunto é muito sério. Os médicos veterinários estão a montante de quase todos os problemas de saúde que existem, os problemas de segurança, e a ausência de médicos veterinários, eu tenho dito isto muitas vezes, pode colocar inclusivamente em causa a livre circulação de bens e mercadorias na União Europeia, porque a ausência de controlos oficiais, e torno a dizer, não estamos a falar de fiscalização, é que as palavras não se confundem. Uma coisa são controlos oficiais, outra coisa é fiscalização. A ausência de controlos oficiais, que só pode ser feita por médicos veterinários, na sua ausência, os produtos e os animais não podem circular. Por isso, alguma coisa tem que ser feita, sem dúvida alguma, e o problema não é só do nosso país, para que se consiga captar pessoas com competências necessárias para continuar a exercer esta atividade tão dignificante e tão importante para toda a sociedade. Não sei se ultrapassei, se esgotei, então vou continuar. Queria só dar aqui nota, porque há pouco a questão da fiscalização, eu achei que é um ponto muito importante. Uma coisa são os planos de controle, que foi a pergunta que o Sr. Deputado Pedro tinha feito, e os planos de controle, seja de bem-estar, de pesquisa de resíduos, de saúde, etc., são feitos em cima do universo de estabelecimentos registados. Outra
outra coisa são as ações de fiscalização, que resultam ou por histórico, ou por denúncias, ou por contacto das autoridades policiais. A DGAV tem um papel enorme em ações de fiscalização. Aliás, participamos em todos os planos, inclusivamente comunitários, que a Autoridade Nacional naturalmente é a GNR, mas que envolve todas as autoridades, que são desenhados em estreita colaboração com a Interpol, nos vários dossiês que a DGAV tem em mãos e, naturalmente, tendo em conta as denúncias que são lançadas no portal IFAMA, que é onde são reunidas todas as denúncias, independentemente da temática. Espero que agora tenha ficado um bocadinho mais claro. E quanto aos custos da alimentação, pois depende da carteira de cada um. Mas é uma pergunta muito pessoal, mas eu naturalmente que gostaria que a proposta de redução do IVA tivesse sido acolhida já há muitos anos dos vários, como diretora-geral, claro que tudo o que viesse proteger os animais eu gostaria que fosse acolhido, mas o custo da alimentação animal tem a ver com os fatores de produção que estão de facto com custos bastante elevados, seja para a alimentação de animais de companhia, seja para a alimentação de animais produtores de géneros alimentícios. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Sr. Presidente, eu pedi a palavra para uma interpelação à mesa para pedir a distribuição de um documento. Sr. Presidente, muito obrigado. Para ser muito breve, queria também, obviamente, dirigir o meu agradecimento profundo à Sra. Diretora-Geral pela frontalidade e pelos dados concretos que trouxe aqui hoje. São muito importantes para a nossa ação política e para a fiscalização do Governo. Mas queria pedir a distribuição da pergunta parlamentar 549/16/1, porque houve aqui um senhor deputado do PSD, da bancada que suporta o Governo, que disse que alguns deputados deviam tratar destas questões nos fóruns próprios, com recato, sem entusiasmo e com algum cuidado. Ora, o nosso grupo parlamentar... Eu distribuo a pergunta. Faça-me chegar, faz favor, que eu distribuo. Deu a entrada desta pergunta parlamentar portanto, que é do dia 23 de outubro de 2025, é uma pergunta parlamentar sobre a febre nodular contagiosa. Essa pergunta parlamentar dirigida ao Governo em outubro ainda não foi respondida até hoje. Portanto, se calhar devia haver entusiasmo por parte do Governo em responder ao Parlamento. Muito obrigado. Distribuirei-se com certeza a pergunta. Agradeço imenso. Eu peço imensa desculpa. Vamos terminar. E peço imensa desculpa à Sra. Diretora-Geral. Agora, a tolerância agora folguei um bocadinho porque a entidade ainda não tinha chegado e, portanto, nós vamos fazer agora aqui um ligeiro intervalo de 5 minutos. E vou acompanhar a Sra. Diretora-Geral para me penitenciar do rigor da minha... E está encerrada esta audição.